Aô! Vamos mergulhar? É uma posição boa. O convite é para a gente mergulhar em nós mesmos. Você já mergulhou? Mergulhou em você mesmo? Esse é o convite. Quando a gente está mergulhando no rio, numa lagoa, no mar, a gente começa a receber as influências do externo, do amigo, do outro grupo que está ali, o som de um pássaro, o som da cigarra, a sombra que se projeta de uma árvore. Começa a vir interferências externas. Então o mergulho ele não pode ser integrado, ele não pode ser percebido inteiramente quando essas distrações fazem parte da experiência do mergulho. Da mesma forma, o mergulho para dentro de si é assim. Esse mergulho ele pode ser causado por uma insatisfação, uma inquietude, um descontentamento, ou até mesmo por a pura vontade de fazer esse mergulho para dentro de si, pela pura disposição de fazer esse mergulho. É inato, é o natural, algum momento, algum ponto, você fazer esse mergulho para dentro de si. Então, à medida que você começa a mergulhar, essas influências começam a acontecer. Você não está concentrado no mergulho ainda. O mergulho ainda não está acontecendo. Como profundidade. Você está mergulhando, mas as interferências da superfície estão te conduzindo. Então é um som aqui, outro ali. E à medida que você aprofunda esse mergulho,
o som vai ficando mais fraco. As imagens começam a ser diferentes. Mas ainda assim, tem uma influência de som e de imagem. Aprofundamos mais um pouco nesse mergulho. O som já mudou. Esse som da superfície já não tem mais ressonância. Não tem mais a influência. Agora é outro som. É um som mais profundo. A forma também é outra. A cor também é outra. O tempo também é outro. E a gente vai aprofundando. Aí surge as influências. Medo. Medo de aprofundar, medo do desconhecido, medo do que possa vir, medo do mergulho. Vem o medo, vem a ansiedade de saber o que está ali no fundo. Vem a sensação de mal-estar, por estar num ambiente que ainda você não é familiarizado, não é tão conhecido para você. E vai surgindo outras esferas, outras preocupações, outras realidades. E o mergulho está acontecendo. Chega um ponto que o ar começa a ficar rarefeito. Dá uma vontade muito forte de voltar para a superfície. O ar começa a ficar comprimido. Uma saudade da superfície, uma força da superfície. Tudo isso vai acontecendo no mergulho. No mergulho em você. E vai aprofundando esse mergulho. Vai dando sequência nesse mergulho. Começa a aparecer formas estranhas, nunca vistas antes. Feras, dragões, peixes, formatos vão surgindo. Pedras, vegetação, corais vão surgindo à medida que se aprofunda esse mergulho e exerce uma influência. Essa forma está exercendo uma influência e o mergulho continua. Quanto mais se aprofunda nesse ponto agora, o ar aumenta, a respiração fica mais ativa. A audição, a escuta fica mais ativa. O teu corpo fica mais fluido nessa nova etapa. Os teus sentidos afloram. E vai mergulhando, vai aprofundando em si. Nessa sequência, quanto mais profundo, mais ar, mais luz e mais clareza. Então, num mar, num rio, quanto mais profundo, mais escuro fica. Quanto mais profundo,
menos se escuta. Quanto mais profundo, mais fria fica a água. E esse mergulho para dentro de si, nesse momento, ele começa ao contrário. Quanto mais profundo, mais clareza, mais luz. Quanto mais profundo, mais quente. Quanto mais profundo, mais clareza. E vai mergulhando, vai aprofundando. Então lá na superfície, aqueles conceitos, aquelas crenças, aquelas moralidades, já não atuam mais nessa medida aonde você está. Não tem mais relevância, as leis são outras que estão aqui no profundo. Então aquela realidade já não tem interferência nenhuma mais no momento que eu estou, nessa profundidade do mergulho. Os apegos, os conhecimentos, as religiões, as noções de família, de grupo, de identidade, já começaram a se dissolver. E o mergulho continua. Chega a um ponto que uma confusão começa a acontecer, aonde essas formas, essas novas formas, esses novos sentidos, essa nova potência começa a se confundir com você. O mergulhador começa a se confundir com o mergulho. Quem é quem? Quem é o mergulhador? Quem é o mergulho? Quem é que experiencia? Quem é que está sendo experienciado? O que é? O que está acontecendo? O que é isso? Aonde estou? O que sou? E o mergulho continua. Chega a um ponto aonde acontece uma prazerosa, uma experiência, um êxtase deslumbrante, uma contemplação, um clarão da consciência. E o mergulho continua. Agora começa, nesse momento do mergulho, a também se dissolver esse êxtase, esse clarão, essa completude, essa identificação começa a ser diluída. O experimentador começa a ser diluído, desfarelado. Os sentidos começam a desaparecer. E um pulsar começa. Um único pulsar. Pulsando, fluindo. E o mergulho continua. E quanto mais profundo, quanto mais se mergulha para dentro de si, mais expansão aparece. Então, se você mergulha num rio, se você continuar mergulhando, em algum momento você vai achar o chão, a rocha, a areia. E nesse mergulho para dentro de si, quanto mais se mergulha, mais se aprofunda, mais espaço acontece, mais vasto fica. E o mergulho vai acontecendo, o mergulho vai continuando.
chega um ponto que a concepção, o entendimento, as nossas palavras não consegue penetrar. É onde as palavras, os conceitos que a gente cria, que a gente usa, não penetram. É só através do mergulho em si mesmo, da experiência direta, do mergulho, para trazer uma pequena noção do que é isso. Esse mergulho, esse acontecimento, essa realização, ela não tem tempo para acontecer, ela não tem espaço para acontecer. Ela é. Ela está aqui agora. O rio sempre esteve aqui. O mar, manifestado ou imanifestado. É só simplesmente fazer a ação, começando pela ação, depois tornando a não ação, deste mergulho, dessa caminhada que não tem caminho. Desse mergulho em você mesmo, desse mergulho em nós mesmos. Vamos mergulhar? Fica o convite.